Será que as pessoas estão fazendo mal umas para as outras? Será que é isso que está acontecendo no mundo, né? Será que é uma ideia de estar contra? Tem sempre um contra o outro, né? Desde o início, eu me lembro que eu vi há pouco tempo, não faz muito tempo, eu vi um videozinho como se começasse lá na época das cavernas, dois homens das cavernas lá, né? E aí começa a passar esse vídeo e é como se eles ficassem o tempo todo guerreando. Mas antes de guerrear, eles queriam a mesma coisa. Eles queriam, sei lá, em algum momento ali, um queria uma coisa pra si, se eu não me engano, era a caça, né? Era sei lá, um pedaço de bicho, alguma coisa assim, que achou. E aí um achou, só que o outro viu aquilo ali também queria, aquele pedaço de bicho, e aí eles começaram a brigar. E aí o vídeo ele passa o tempo todo uma briga, só vai trocando os bonequinhos ali, né? Vai trocando, vai passando as eras e aqueles bonequinhos vão trocando, vai vindo para as épocas atuais, né? Vai vindo ali a época de Cristo, não sei o quê, toda essa passagem do tempo vai passando e esses dois brigandos é ótimo, dois brigando até chegar ao nosso atual aqui, né? E o que que significa isso, né? Parece que na historinha ali, ou aqui, quando a gente pensa, né, em dois, aqui a gente tá sempre um contra o outro. Mas será que é isso que tá acontecendo? Será que a gente tá fazendo mal um pro outro? Ou a gente só tá interessados, nós só estamos interessados, cada um, nos seus próprios interesses individuais? E aí, como tem essa questão de falta muito constante em todos nós, né? Tem ali uma ideia de que eu preciso de mais alguma coisa, então automaticamente eu tenho algumas coisas que o outro vai ter mais do que eu, ou melhor do que eu. Então, o tempo todo tem essa ideia de briga, né? De conflito. Porque eu quero uma coisa e o outro, ele muitas vezes, até nisso, né? Às vezes quer a mesma coisa e às vezes quer coisas diferentes. Então, será que tem alguém contra alguém? Ou são só crenças que são atribuídas, uns aprendem algumas coisas, outros aprendem outras, e aí fica essa, essa guerra de crenças, né? Se a gente pensar num exemplo, tanto num exemplo extremo quanto num exemplo simples, a gente consegue ver que é a mesma coisa que está acontecendo, né? Se a gente lembrar lá da época de Hitler, né? Hitler, se tu olhar assim, só de pensar naquele homem, de repente já vem uma sensação de irritação. Algumas pessoas podem sentir irritação, outras pessoas podem sentir aversão, podem sentir medo, podem sentir tensão, sei lá, né? Mas olhar para aquela figura e ver o que aquela figura representou na história do mundo, vem uma aversão, vem uma sensação de que ele fez algo de ruim para as pessoas daquela época, né? Ele ordenou lá que, é, acho que não pode falar essa palavra, né? Exterminassem as pessoas daquela época que não eram de acordo com a raça que ele queria manter. Então, as pessoas que eram judeus, né, os judeus, ele via como uma raça que não fazia parte do que ele pensava que era algo nobre, que era algo que nas crenças dele ali era uma raça pura, uma raça boa. Enfim, ele tinha os conceitos dele lá, só que ele não estava contra aquelas pessoas. Ele estava a favor das crenças dele. Ele estava a favor da ideia que ele tinha de, de satisfação e prazer, de que aquilo seria o certo para ele. Para ele, aquilo era certo. Era isso que tinha que acontecer. Só que para aquelas outras pessoas, obviamente, né, exterminar aquelas pessoas naquela época por conta da raça delas não faz sentido, né? Não faz sentido matar por uma coisa dessas, né? Só que para ele fazia sentido. Então, será que tem certo? Aliás, será que tem alguém fazendo o bem e alguém fazendo o mal? Será que ele tá
realmente fazendo mal ou ele tá só nas crenças dele ali? Então, não que as coisas aqui no mundo, obviamente, tenham uma consequência de acordo com leis e de acordo com o que é certo e o que é errado no mundo, mas olhando, né, o convite aqui, hoje nesse vídeo, é para a gente ir para esse nível metafísico, para a gente compreender o que acontece para que a gente deixe de ver o que a gente vê, como é a percepção, né, a partir da ideia de ser indivíduo, como a gente interpreta aqui e a condução para a gente olhar além disso, para a gente ir para esse lugar que olha além das imagens. Então, nesse contexto ali, não há ninguém, não há um contra o outro, só tá todo mundo a favor. E assim como num exemplo simples, né? Agora há pouco, a Sol, ela brincou com umas massinhas ali, e aí essas massinhas, elas ficam com uns pedacinhos caindo no chão, assim, ela vai deixando e tal, e aí, o que que eu posso interpretar? Né? Que ela tá contra mim, ela tá fazendo alguma coisa pra mim, porque eu já falei várias vezes pra ela juntar, pra não deixar aquelas coisas ali atiradas, porque vai ficando melecado, vai ficando uns pedaços, e eu falei, não faça isso. Só que continua fazendo. Então, parece que ela tá contra mim, porque eu tenho a ideia de que eu não quero um monte de massinha espalhada pela casa pra eu ficar pisando e depois ficar aquele monte de meleca ali. Eu não quero que isso aconteça. Mas por quê? Porque eu tenho crenças aqui, tem coisas aqui que eu penso que não é legal, que não é bom pra mim. Então eu não quero que isso aconteça mais. Num contexto geral, isso não faz sentido pra casa toda, ficar uns negócios ali no chão, mas ainda são crenças, são coisas que eu tô mantendo aqui. Então, será que ela tá contra mim ou ela só tá também num conjunto de crenças ali, fazendo o que é o melhor pra ela? Porque o que é melhor pra ela? Ah, deixa eu brincar aqui com as minhas coisas, aí cai o negócio no chão, mas daí a distração já faz esse lugar de não querer, de não dar bola pra aquilo ali e já focar em outra coisa, né? Colocar o foco no que dá mais satisfação e prazer, que tem uma associação já de que juntar coisas do chão, guardar é ruim. Então, causa esforço, então, sacrifício, então eu fujo do sacrifício e faço só o que me dá satisfação e prazer. Então, não tem ninguém contra ninguém, né? Não que aqui, que nem eu falei, providências têm que ser tomadas, né? Que nem eu falei pra ela ali, não, filha, tu tem que juntar, senão a gente vai acabar tendo que botar tudo fora. Eu vou botar tudo fora, vou botar no lixo, porque não dá pra ficar com essas massinhas assim, né? Eu já te pedi várias vezes. Então, as consequências no mundo aqui, as coisas como a forma como a gente tem que atuar, essas coisas elas vão ser feitas. Mas olhando agora, né, trazendo agora para esse nível metafísico, o que está acontecendo? Né? Essa experiência de não julgamento, né? É para isso que eu quero conduzir aqui. O julgamento no mundo, a gente tem o julgamento como isso, né? Ah, esse aqui tá fazendo isso, ele é, né? Vamos pegar esse exemplo aí do Hitler, né? Ah, ele é uma pessoa horrorosa, porque ele tá fazendo isso, porque ele é aquilo. Várias opiniões aqui. Mas a partir da metafísica de Um Curso em Milagres, isso não é o julgamento, né? O que é julgar para a metafísica de Um Curso em Milagres? Julgar é a experiência de ter dois. É a experiência de uma coisa que percebe e outra coisa que é percebida. Isso é a experiência da consciência. É a consciência que surgiu desse pensamento de separação, que imaginou ali, que fez um autoconceito para si, né? Uma definição de ser individual, de ser algo separado da fonte, da totalidade de Deus, tá ali agora eu sou alguma coisa aqui, né? Surge essa consciência. Então, essa consciência nesse instante, ela faz a percepção, ela faz o julgamento, que é perceber-se fora, perceber-se sendo uma coisa, observando outra, dois, né? Ela tem a experiência da dualidade ali. A consciência olhando para o pensamento de separação. Então, nesse instante surge a percepção, o julgamento. E isso continua acontecendo para que ela tenha a falsa ideia, a falsa experiência de existir fora do que ela não pode deixar de ser, né? Ela não pode deixar de estar dentro da verdade, da realidade. Só que o tempo todo fazendo esse julgamento, ela tá tendo a experiência de dois. Então,
quando a gente olha para isso, de olhar para essas situações, né? Tanto isso que eu citei ali, sei lá, do Hitler, ou da Sol, eu ficar julgando, se eu fosse julgar ela aqui no mundo, que ela é uma relaxada, que ela é uma preguiçosa, que ela não tem atenção, que ela é distraída, né? Isso seria eu ficar julgando ela aqui. Só que o julgamento a partir da metafísica de Um Curso em Milagres é essa experiência de ter duas coisas, ó, tem eu aqui, eu existo aqui, e aí eu tô tendo a percepção de que existe uma outra parte lá, nós somos a existência aqui, ó, nós existimos nessas duas partes, e isso é a experiência de ser a vida para essa consciência. Então, isso é julgar. No momento em que eu uso a percepção aqui de manter essas duas coisas, defendendo, aí eu vou defender as minhas crenças, né, e vou dizer que tem alguma coisa contra mim, então automaticamente ali se dá a percepção de duas coisas. Então, o que é o ir além disso, né? O não julgar. É a experiência de ir além da percepção, o que está antes da percepção, que é a experiência de ser, né? A experiência de ser como Deus, olhando para todas essas coisas sem julgar. Então, não é, né, como eu falei, não tomar atitudes, mas ver assim, aonde eu estou localizando a experiência, onde eu estou localizando a vida aqui quando vem uma indignação, uma irritação, se não é só uma defesa de crenças. E aí tem um texto, né, do livro que ele fala sobre essa experiência do julgamento. Ele diz assim, ó: tu que queres julgar a realidade, não podes vê-la, pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. Então, ó, tu que queres julgar a realidade. Então, eu quero dizer que a minha vida aqui, eu sou isso aqui, e tem uma outra parte lá, né? Até nisso, ó, se eu fico dizendo que tem eu aqui, teve um Hitler lá que fez isso, que fez aquilo, automaticamente eu tô percebendo a realidade nisso aqui. Então, entrou o julgamento aqui, ó, de duas partes separadas. Ó, no momento em que entra o julgamento, essa percepção de dois, a realidade foge. A realidade não dá para ser e perceber. Não tem como ter duas coisas. Tem uma coisa só. Ou eu sou, ou eu percebo. Ou tem a experiência de duas coisas, ou a experiência de uma coisa. E aí, quando ele fala assim, ó: o que está fora da mente está fora da vista. Porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Ó, o que está fora da mente está fora da vista. O que está fora da mente? A existência, o existir, a totalidade, ó, o que não tem forma, é abstrato, ó, tá fora dessa mente errada, né? Tá fora dessa mente que pensa separação, que pensa dualidade. Então, está fora da vista, está fora, né, desses sentidos do corpo aqui. Então, eu tenho que olhar para o que está além, não é negar a experiência aqui de ver os corpos, de ver que tem, né, um corpo aqui, tem outro corpo ali. Não é negar a experiência, mas é a experiência de ir além do ver aqui, dos olhos, da visão. Então, ó, o que está fora da mente está fora da vista, porque o que é negado está presente. Ó, para ti usar a percepção, para a consciência usar a percepção, a consciência é a experiência de percepção, ela precisa negar o que está presente. Está presente agora aqui, é essa experiência do ser, de Deus. Então, se eu uso a percepção, eu nego o que está aqui agora, ó. Porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Cristo ainda está presente, embora tu não o conheças. Ó, por que não conhece? Porque a consciência, a única coisa que ela conhece é o pensamento de separação. Ela só sabe o que ela acredita no pensamento de separação. Então, é tudo que ela conhece, formas, limites. Então, o que é Cristo, o que é o abstrato, é o que ela não conhece, mas ainda assim está presente. O que ele é não depende do teu reconhecimento. Ó, aquela história de que, fala, Cristo está dormindo. Não tem nada dormindo. A existência não dorme, né? Cristo permanece sendo a extensão dessa fonte intacta. Então não tem nada dormindo. Ó, o que ele é
não depende do teu reconhecimento. Ele vive dentro de ti, no sereno momento presente, e espera que deixes para trás o passado e entres no mundo que ele te oferece com amor. Então, o que é deixar o passado para trás? É deixar o passado da separação. É deixar o passado de existir em imagens, né? O que é o passado aqui, ó? Só pegar toda a ideia de tempo e espaço, toda a ideia dessa ideia de ser uma parte separada, de ser uma consciência de separação, a ideia de ter aqui autoconceitos, de ter corpos, e tudo isso é a ideia de passado, não é o meu passado aqui, mas é toda a experiência de que há alguma coisa além de Deus. Então, deixando o passado para trás, então não tem eu, não tem o outro, não tem nada disso. Assim, deixando o passado para trás e entres no mundo que ele te oferece com amor. Então, a partir disso, é o que ele traz a experiência do mundo real. A gente está nesse tema especial, que é o mundo. O mundo é a falsa percepção. Então, o mundo real é a percepção corrigida. O que é a percepção corrigida? A experiência de não ser percepção, não ser duas coisas, ser uma coisa só. E aí, na lição de hoje, ele traz sobre não julgar nada do que acontecer. A lição é a 243, que diz: hoje não julgarei nada do que acontecer. Serei honesto comigo mesmo hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo o que posso ver. Hoje reconheço que isso é assim, e desse modo sou liberado de julgamentos que não posso fazer. Assim, liberto a mim mesmo e a aquilo que eu contemplar, para estar em paz, tal como Deus nos criou. Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes nas quais estou incluído. Somos um, porque cada parte contém a tua memória e a verdade tem que brilhar em todos nós como em um só. Então ele fala dessa experiência de ir além daquilo que eu reconheço a partir da minha percepção aqui. Por quê? Porque né, se a gente pensar numa experiência que me vem aqui, né? Dessa ideia de, sei lá, tu tá num trânsito, né? Tu tá ali numa experiência de estar num trânsito e tu tá lá. Isso é bem fácil de perceber, né? Tu tá lá e aí, sei lá, entra um engarrafamento. Tu tá lá numa experiência, olhando só para aquilo que tu percebe ali naquele momento, e aquilo começa a te irritar, tu começa a ver assim, nossa, as pessoas não andam, né? Começa a xingar lá, tipo, as pessoas não, os caras não vai, não sei o quê, né? Tu já começa numa reclamação ali, por quê? Ó, nesse momento a consciência, ela tá se sentindo aqui, sei lá, ameaçada, ela tá, de repente, pensando que vai chegar atrasada em algum lugar, tá se sentindo, sei lá, que ela vai ser retalhada de alguma forma, enfim. Ela tá experimentando alguma coisa ali e já trazendo a identificação da consciência para dizer que ela tá nesse corpo aqui, porque ela existe nesse corpo aqui. Nesse momento, ela tá desconsiderando o todo no sentido daqui mesmo, né, da percepção. O que está acontecendo à minha volta? Eu tô focada só em mim, nos meus interesses. Então, eu deixo de pensar assim, o que será que está acontecendo? Né? Se isso aqui tá parado, por que isso aqui tá parado desse jeito? Agora tá todo mundo contra mim, né? Tão querendo que, sei lá, eu não chegue no meu compromisso no momento, né? Tem essa expressão de que o universo está conspirando contra mim, né? Não existe isso. Tem coisas que acontecem e o que muda é a forma como eu escolho perceber essa situação e não como a situação está acontecendo. Então,
Nesse exemplo, pode, sei lá, ter acontecido um acidente, pode ter. Enfim, pode acontecer um monte de coisa, pode ter uma ambulância lá parada, enfim, não importa, alguma coisa aconteceu. E nessa situação, se eu não olho além da minha percepção individual aqui, eu não decido olhar a partir da verdade, que é olhar o quê? Eu não existo aqui. Não tem eu aqui, não tem essa situação, não tem eu aqui, não tem esse engarrafamento, não tem nada disso, não tem esse lugar que eu tenho que chegar. Então, simplesmente eu vou descansar na verdade do que eu sou e só ficar aqui, ó, tá bom. Então, eu vou ter que ficar aqui a hora que for. Tu decide, como ele fala, né? Tu decide pela paz no instante em que tu olha ao teu entorno, olha por que aquela outra consciência ali, ela tá agindo daquela maneira, ela tem um motivo, ela tá naquele instante ali, agindo a partir de crenças, e se essa parte aqui está ciente da verdade por todos, ela vai lembrar por aquela parte ali, ela não vai ficar focada aqui nos meus interesses. Não, se eu sei que todos estão incluídos nessa unicamente, então eu vou prestar atenção. Nossa, a pessoa aqui ela tá agindo dessa forma por causa disso. Então eu perdoo por ela. É impossível que ela esteja realmente passando por qualquer coisa ou dentro de crenças, né? Eu paro de ver ela de dentro das crenças e lembro do ser por todos. Então, essa experiência, como ele fala, né? Hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Então, o que é deixar a criação livre para ser o que é? Não querer mudar o mundo, né? Sim, tomar atitudes aqui, obviamente, como eu já falei, mas eu não quero mudar. Eu não quero ficar mudando o outro. Eu quero mudar a minha percepção sobre o outro, sobre as situações, sobre tudo, lembrando dessa experiência que está antes, dessa experiência do ser, além da percepção. E assim a consciência passa a ter essa experiência de paz, né? Essa experiência de não se misturar com o que é percebido, né? Então, esse é o convite desse vídeo de hoje, para a gente ir além dessas interpretações das crenças que elas ficam retornando, mas o quanto eu tô decidindo atuar diante delas, né? O que eu tô fazendo com as coisas que chegam a mim. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau.